A temporada de chuvas acende o sinal de alerta para os riscos durante os temporais. As ocorrências de alagamentos e enchentes não trazem apenas prejuízos materiais, por isso é preciso conscientização das pessoas. Entramos de vez no verão 2025-2026, estação que será marcada novamente pelo fenômeno climático Laninha. Em resumo, devemos ter meses mais chuvosos e confrontos de massas de ar quente com correntes de umidade. Por mais que muitos dias sejam marcados pelo calorão seco, as tempestades virão e ninguém vai poder dizer que não houve aviso. É uma época que tem um regime diferenciado de chuvas, né? Nós temos um aumento do volume de chuvas, com algumas características voltadas até por tempestades, ventos, né? Uma situação um pouco mais complexa. E, por vezes, há um volume de chuva muito grande em períodos pequenos, o que realmente pode trazer problemas de alagamentos, de enchentes, né? Muita chuva em poucas horas tem sido motivo para transtornos em diversas cidades da macro-região. Por exemplo, Barretos, Barrinhas, São Carlos, Franca e, claro, Ribeirão Preto. Rios e córregos estrangulados, solo que não permite entrada d'água e falta de investimento em drenagem são as principais causas. Enchentes e alagamentos, infelizmente, são esperados a qualquer momento. Então, o telespectador precisa se conscientizar. 15 centímetros de água em movimento já é o suficiente para arrastar uma pessoa. 30 centímetros tem força para levar um veículo de passeio. Então a água ela atingiu aí basicamente da altura da roda do veículo, já é algo que tem que se preocupar e deve se evitar passar, porque o motorista não sabe realmente o que está por baixo, se tem algum buraco, se tem algum tipo de galho. Então uma tentativa de transpor, né, um local que esteja com água acima das rodas do veículo pode causar o veículo ficar preso e, consequentemente, numa eventual aumento da quantidade de água, ter o risco aí para a vida da pessoa. Alguns endereços específicos de Ribeirão se transformam em verdadeiras armadilhas durante as chuvas mais volumosas. Pelo menos 2 deles estão na Via Norte. Aqui, por exemplo, na entrada do bairro Ipiranga, logo atrás de mim tem o córrego que transborda cada vez mais facilmente. E se isso não bastasse, tem as águas que a drenagem dos bairros não consegue escoar. Elas descem pelas ruas e se acumulam no asfalto. Em questão de poucos minutos, o que era uma simples enxurrada se transforma num alagamento perigosíssimo. O advogado Gabriel viveu momentos de apuros neste endereço. A RP Mob, eles fecharam a via para ninguém continuar por conta do alagamento. Só que depois de uns 45 minutos parados, os motoboys tiraram a sinalização e o fluxo começou a fluir. Porém, chegou num certo ponto ali que não dava mais para seguir. Aí todo mundo começou a precisar subir nas calçadas ali para poder passar, porque senão a gente ia ficar ilhado. Se essa for uma alternativa para que você saia daquela situação de perigo com uma relativa segurança, é possível que seja feito. Mas, como eu disse, conseguir visualizar, é possível evitar, é possível eu retornar, é possível eu não transpor de alguma forma essa área, é a situação mais recomendada. Mas o Jornal da Clube já flagrou situações em que ribeirão-pretanos não tiveram a sorte do Gabriel ao tentar enfrentar alagamentos na mesma avenida. Tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem. Foi susto, né? Susto. Cara, ninguém sinaliza, ninguém... Eu fui um dos primeiros, entrei, tentei tocar o carro, mas o carro chegou. No momento o carro foi descendo, você ficou preocupado que ele fosse pro rio? Ele foi descendo, né? Foi descendo. Ali é um ponto que acaba tendo a confluência, né, de 2 córregos, né, o Retiro Saudoso e o Ribeirão Preto na cidade, e eles vão todo sentido Via Norte. E aí, dependendo do volume, realmente não é possível a vazão completa dessa água num período adequado. Com isso, né, ao transbordamento, e alguma das pistas ali pode ficar interditada e alagada. Na macro-região, nós tivemos casos recentes em que a força das enxurradas causaram mortes. No ano de 2022, em Barretos, uma senhora de 77 anos foi arrastada pela enchente ao deixar o carro. Em Santa Rita do Passa Quatro, um casal perdeu a vida em 2024 quando o automóvel deles foi carregado para dentro de um córrego. Além de colocar a vida em jogo, quem se arrisca enfrentando a força das águas também tem grandes chances de causar danos irreversíveis no veículo que dirige. O mecânico explica. Olha, aqui tem as centrais, tá? Que as centrais nesse caso são até elevadas, mas existem centrais que são mais baixas, que pode pegar e pode afetar a parte eletrônica do motor, que tudo funciona em conjunto. Tem a parte do filtro, tá? Se chegar a uma altura dessa, é meio difícil, mas pode chegar. Ele vai engolir água do motor e vai
travar o motor, com certeza absoluta. O carro vai parar no meio do caminho e aí a gente não sabe os danos, né? Muitas centrais, hoje tem carro que trabalha com 8 centrais e todas elas são inimigas de água. Central nada mais é que um computador, tá? Cada computador gera uma parte do carro e isso é inimigo de água, de umidade, isso é fato. O dono desse carro, que chegou para o Newton, teve a sorte de não perder o veículo num alagamento, mas ainda assim ele não escapou do prejuízo. Esse aqui, por exemplo, é um caso desse. Vamos dizer assim, ele passou por uma enchente, ele não ficou muito tempo submerso à água, mas ele conseguiu atravessar, mas acabou entrando água nele, tá? E ele afetou, mas é a parte assim de estética, de banco, pegou barro nos bancos, no carpete, então estão fazendo toda a limpeza dele, porém não chegou a afetar a parte mecânica. Ele acabou levando uma certa sorte, né? Nesse caso. Ainda assim a dor de cabeça é grande. É grande o prejuízo financeiro também, né? Uma recomendação que fica para a população é justamente assim, em tendo ciência que está vindo uma grande tempestade ou uma grande chuva, né? Ou essa chuva começou e eu ainda estou num local seguro, eu tenho que ir para uma outra região. Se eu tenho essa ciência, eu tentar evitar, postergar um pouco a minha viagem, né? Seguir caminhos alternativos que eu sei que são mais seguros. E se possível, se eu puder ficar em casa e evitar transpor essas áreas nesses momentos, seria melhor. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com José Leomar, ele que é engenheiro civil. José Leomar, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Ribeirão Preto tem apresentado a volta de grandes alagamentos, até enchentes, onde inclusive a cidade recebeu obras. O prazo de validade dessas obras está ficando menor ou é a qualidade que deve ser questionada? Uma ótima tarde a você. Boa tarde. O que nós devemos lembrar é que a engenharia tem ferramentas para tomar decisão de projeto adequada. Só que a engenharia, ela é probabilística. Quando nós fazemos um dimensionamento de um prédio, por exemplo, nós majoramos as cargas que estão atuando, diminuímos as propriedades dos materiais para ter uma margem de segurança. Em relação às obras de drenagem, os cálculos são feitos com dados que não são tão simples e tão diretos como um ensaio de um corpo de prova de concreto. Consequentemente, você tem uma maior incerteza nesses projetos e daí entra a margem de segurança. Então, nós temos a situação perigosa com 30 centímetros, por outro lado, fazemos barragens com mais de uma centena de metros que são seguras. É sempre uma decisão de margem de segurança, de qual que é, no caso de uma obra de drenagem, um período de retorno que nós vamos trabalhar. Então, nós temos muitas vezes coisa de 50, 100 anos como período de retorno, que é muito pequeno em relação a 10 mil anos, que é o que se considera, são as decamilenares no projeto de uma barragem. Então, é a qualidade de projeto e a decisão do risco que se quer tomar. Então, muitas vezes, a palavra da moda, né? Vamos nos preocupar com a resiliência da cidade aos agentes climáticos, mas na hora da tomada de decisão se faz uma economia que resulta em riscos e, consequentemente, nós estamos lidando com algo imprevisível, né? Você, por mais que tenha uma sede histórica, há uma incerteza maior com o risco que leva a esses eventos de alagamentos, de perdas materiais e, infelizmente, perdas de vidas humanas. E Ribeirão Preto não é uma exclusividade, né, José Leomar? Na nossa macro-região toda, cada vez mais cidades estão registrando esse problema. Ontem mesmo, choveu mais forte em Franca, várias ruas, avenidas acumularam água. A questão da drenagem urbana pode gerar uma crise ainda maior do que a gente imagina? Sim, infelizmente, o arrojo, que é confundido com economia em obras de drenagem, tem levado a esse arrojo resultar em tragédias. Então, não é um privilégio de uma região ou de uma cidade. Infelizmente, é a não consideração de conceitos básicos de engenharia. Porque você fazer uma economia com um risco enorme, você está transferindo, né? Você faz a economia hoje e transfere o risco, o problema para uma população que vai usufruir, que vem na sequência, tá? Então, é uma situação
que pode e deve ser evitada. É óbvio que nós não vamos zerar os casos, mas o número de problemas ele é significativo para confirmar que essa economia ela não tem dado bons resultados. Ela é imediata na construção e um custo altíssimo na sequência. José Lomar, rapidamente, por gentileza, aí eu te pergunto, as cidades têm dinheiro para fazer esses melhoramentos, essas obras? Tem de ter, né? Nós temos uma arrecadação que não é pequena, nós precisamos priorizar. Agora, temos que entender que a segurança da população, a resposta a essa necessidade, ela não pode ser ignorada. Tá? Você tem que ter recurso para manter os elementos de drenagem limpos, porque não adianta você construir com uma boa dimensão e em pouco tempo ele ficar obstruído. Tá? Eu acho que nós temos sim condição de fazer essas obras com a devida segurança, com a devida margem adequada para não serem tão frequentes esses casos. Engenheiro civil José Leomar, a quem eu agradeço pela presença aqui, um grande abraço e até a próxima oportunidade, José Leomar. Muito obrigado.